Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o prazer de receber Vera Lúcia de Oliveira, que por causa da paixão dela pelo Dostoiévski, também é chamada pelos amigos de Verushka. Então eu vou chamá-la de Verushka. O livro dela é Dostoiévski sem moderação, ao contrário do que indica o Ministério da Saúde. É sem moderação. Pode beber Dostoiévski sem moderação. Não é isso, Vera? Isso. Embriague-se. Embriague-se, como diria o Baudelaire, né? Com Dostoiévski. Por que Dostoiévski? Olha, eu sempre gostei de literatura forte, assim, como um vinho forte, né? E ouvia falar dele desde pequena, assim, na escola e tudo, e ficou aquilo na minha cabeça. E quando já era jovem, tinha lá meus 18 anos, eu peguei o Crime e Castigo para ler. E foi uma epifania. Eu fiquei enlouquecida pelo livro e passei a ler Dostoiévski, ler tudo, né? Comecei a ler os contos, as outras obras, e tenho lido ao longo da minha vida. Então, tem sido, assim, um projeto. Ler Dostoiévski, tentar compreendê-lo melhor e me deliciar com a leitura, escrever tudo que eu puder sobre ele. Sem o sentido religioso, é quase uma missão de divulgá-lo. Vera, qual que é a sua formação? Eu estudei letras na UNB. Sei. Eu fiz letras, língua portuguesa, né? E respectivas literaturas. E depois, alguns anos mais tarde, eu fiz o mestrado. Acabou que eu fiquei como vamos dizer assim, com um diploma de pós-graduação, porque na época eu não consegui apresentar o trabalho, a tese, a dissertação final, né? Então eu cursei 2 anos de mestrado e fiquei, quer dizer, sou pós-graduada, né, em literatura brasileira. Sei. E depois, há 10 anos, por aí, faz 10 anos, eu resolvi que poderia estudar psicanálise. Né? Então, foi até o aconselhamento de um amigo, disse assim, olha, há um curso muito bom lá no CEUB, você já ouviu falar? Eu disse, não. Aí eu me inscrevi e fui aceita, e fiz o curso e nunca mais saí de lá, porque eu tenho um grupo com os colegas e amigos de lá, esse grupo também já vai fazer 10 anos, e nós discutimos toda semana, às quartas-feiras, nós temos um encontro virtual, né? Depois da pandemia virou virtual, a respeito de textos de Freud, sobretudo de Freud. Então, todo mundo é bem freudiano e nós estudamos Freud sem parar. A gente lê, relê, discute. Você faz crítica literária, inclusive participa da Associação Nacional dos Escritores, Isso. né? Da ANE. É isso? Isso, eu sou membro da ANE. E a sua pegada na crítica é justamente freudiana, né? Psicanalítica, digamos. Sempre que o texto me dá uma brecha, me dá uma oportunidade, sabe? Eu digo, epa, aqui tem coisa, né? Como Machado gostava de catar os escondidos, ele escreveu isso, e Freud também gostava de catar o escondido, o que ninguém estava percebendo muito. E eu fico, quando estou lendo alguma coisa, eu digo, peraí, aí eu paro e vou investigar. Então, eu tenho feito isso com frequência, né? Eu acho uma personagem e um comportamento, uma fala, alguma coisa que sai, sabe, entra assim como, sabe, uma coisa dita sem querer, um xiste, aí eu pego. Eu vou lhe fazer uma pergunta para... que eu sou ignorante nessas coisas. Não, já vi que você Deus me livre. Eu estou falando com especialista. Não. Eu sei. É o seguinte, eu li o seu livro. Ai, obrigada. E Dostoiévski sem moderação, em que você vai fazendo uma série de artigos sobre várias obras do Dostoiévski. Sim. E eu percebi o seguinte, que de vez em quando você menciona o Otto Rank. Isso. Depois vem o Jung.
ataca o Lacan. Isso. E aí eu falo assim, mas como é que funciona essa crítica psicanalítica? Uhum. Já que esses personagens que eu acabei de citar são dissidentes do Aham. Freud, né? É. Com exceção do Lacan, que é ultra-freudiano. Ele disse, né? Quem quiser ser lacaniano, que seja. Eu sou freudiano. Isso. Mas olha, esses autores, o Otto Hahn, que você citou, Jung foi queridinho do Freud durante muitos anos, né? Eles foram amicíssimos. Freud tinha, assim, uma paixão por ele. Sim, Queria sim. fazê-lo herdeiro da psicanálise e tal. Mas eles divergiram num ponto crucial da psicanálise, né? Que Jung não aceitava o complexo de Édipo, entendeu? Isso. Ele era filho de pastor protestante, então era muito conservador nessas coisas. E outra coisa é que Jung era muito, muito religioso, né? Ele tinha interesse enorme por religião, pelo mistério, Misticismo, né? e tudo que era coisa assim, sabe, misteriosa, interessava a ele como manifestação do espírito. E Freud diz, onde começa o mistério, eu paro, né? Não que ele... Freud era absurdamente inteligente, não que ele ignorasse. Ele era leitor de Shakespeare, né? Que é autor que tenha mais gosto pelo mistério, pelo macabro, né? A gente vê isso em todas as peças, e fantasmas e tudo mais. Mas Freud queria que a linha da psicanálise dele fosse uma linha de investigação da psique. Então, ele criou, né, aquelas instâncias do ego, id, superego, e fez todo um trabalho em cima da concepção do órgão, vamos dizer, que é físico, né, a cabeça, e dentro, no caso, vamos dizer, as instâncias e como nós funcionamos. Mas ele não entrou em nenhum momento por religiões, mistério e tal, porque ia ser uma grande contradição. E Jung seguiu por isso aí, né? Por esse lado. Sei. Ô Vera, é o seguinte, o Freud, ele leu muito Dostoiévski e considerava que os irmãos Karamazov, junto com o Édipo Rei, do Sófocles, e o Hamlet, do Shakespeare, talvez fossem 3 grandes obras-primas mundiais que tinham como objeto o parricídio. Isso. É isso? Exatamente. Foi o que eu pesquisei e escrevi aí, porque essa afirmação, né? Claro que um bom leitor, um grande leitor, um leitor atento, já poderia sozinho perceber isso, que são 3 histórias de parricídio. Mas Freud estruturou esse pensamento, né? Então, ele diz que o Hamlet não quer tomar atitude, ele é o indeciso da vez, né? Ele não toma atitude em relação à morte do pai, e Freud pegou esse viés aí e disse, então, ele gostou. Como assim gostou da morte do pai? Ele diz que o tio, o Cláudio, ele passou ao ato, ele matou o príncipe, o rei, né? E fez o trabalho que o filho, Hamlet, gostaria de fazer. Terceirizou. E terceirizou. Aí é que tá. A gente não pode deixar de falar uma palavra. Inconscientemente. Né? Inconscientemente, ele teria feito. Mas o Lacan adiantou um pouquinho isso. Disse que depois o ódio que ele sentiu do Cláudio, do tio, que tomou o lugar do rei, foi porque ele se tornou aí, simbolicamente, o seu pai. Então, revigorou nele, buscou nele de novo o complexo de Édipo. Então, há essas 2 leituras do Édipo. No caso do Dostoiévski, eu mencionei essas 3 obras porque você usa uma frase aqui também, que o Freud disse, que antes dele os poetas chegaram. Isso. Os poetas chegaram antes dele. E é muito interessante, então, essa aí é uma pergunta que, na verdade, é uma provocação que eu lhe faço. Sim. Que é o seguinte, muita gente vai ler, então, Dostoiévski à luz da teoria freudiana.
Mas como Dostoiévski chegou antes, não seria o caso de ler o Freud à luz do Dostoiévski? Eu não sei se isso daria, se isso seria uma coisa completa, né? Porque, como todos comentavam que Freud se inspirou na peça Édipo Rei, de Sófocles, ele disse isso, que aonde a psicanálise chegou, os poetas já lá estiveram. Foi o Ezra Pound que disse que os poetas são a antena, né, da sociedade. raça. Da raça. Então, há uma antevisão na poesia dos conflitos humanos. E Freud se interessou muito pela peça do Édipo e viu nela aspectos que ele já desconfiava, sabe? Desse desejo infantil de matar o pai e ficar com a mãe. E ele fez estudos antropológicos, né? Você deve ter lido em Totem e Tabu, que ele se baseia, ele toma realmente como base estudos da antropologia, mostrando da horda primitiva, em que os filhos se juntam à mãe para matar o pai. Então, o pai morto é pranteado, há um lamento, né? Uma dor da perda do pai. E depois o pai se torna um símbolo. Então, vira o pai, a imagem do pai cresce. Aí ele passa a ser amado. Então, Freud achou isso tudo muito, muito estranho, muito diferente. Então, há um desejo de substituir o pai, ou seja, primeiro, de eliminá-lo e depois conservar a sua imagem. E Freud levou isso longe. Disse que na religião é isso, né? Que depois da morte do Cristo, ele se torna o pai amado e pranteado. O que você, ao ler o Dostoiévski, qual a contribuição que o Freud te deu de maneira mais geral? Uhum. Eu poderia mencionar aqui uma coisa que você escreveu ao falar dos amores de Nietochka Niesvanova. Isso. Ela primeiro ela gosta da princesa, e no final ela vai gostar dos livros. Isso. Né? Ela sublima esse. Isso. Não é isso? É. Qual foi a principal contribuição do Freud na leitura do Dostoiévski para você? Pois é, Freud me deu como é que se diz, a régua e o compasso, os instrumentos para analisar de uma maneira mais técnica. Sabe? Porque essa menina, a gente morre de pena dela. Primeiro, aquele apaixonamento pelo padrasto, né? Você leu a história e sabe. E desesperada e querendo até a morte da mãe. E ela amava a mãe. A maior complexidade disso tudo é a ambivalência. É amor e ódio juntos. Então, ela amava a mãe, mas gostava tanto do pai que queria que a mãe morresse. Roubava dinheiro da mãe para dar para o pai. Roubava para dar bebida para o pai, né? Então, ela era uma menina assim. Depois da morte do pai, o que acontece? Ela é levada para a casa de gente rica, né? Então, ela se apaixona pela criança, a menina, que é a filha da casa e tudo, a menina rica. E é uma paixão que é muito comum em crianças, em meninas pré-adolescentes, né? Tem uma identidade muito grande sexual com o próprio gênero, né? É uma coisa homoafetiva que depois passa, depois entra em outra fase, né? Do desenvolvimento psíquico. Mas essa menina ficou apaixonada pela outra e ela estava, assim, doente quase. Até que ela descobriu os livros, a biblioteca, ela roubou até a chave, né? Ia lá escondida e lia. Então, como você disse, ela sublimou. Ela não mudou o desejo dela, ela mudou o objeto. Isso é que é a sublimação. A sublimação é assim, você não muda o desejo, você muda o objeto do desejo. Então, ela deixou de gostar da menina e antigamente do pai e vai... vamos dizer assim, direcionar a sua libido, né? Que é a energia toda nossa de vida, não é sexual sim, mas é uma potência de vida. Então, ela canaliza isso para os livros. Então, esse foi o Freud que me ensinou. Então, quando ela começou a ler os livros e a virar uma leitora apaixonada, voraz, compulsiva, eu vi que ela destinou toda a libido dela para os livros. Sei.
Bom, e os irmãos Karamazov? Que aí é... É, Você já mencionou Crime e Castigo, que é outra... olha, o Crime e Castigo, até eu considero o romance mais perfeito do Dostoiévski. Nem sei se você concorda. Estruturalmente, Sei, como romance. Né? E só o comparo a Ana Karenina, do do Tolstói. Tolstói. Para mim, são os dois romances mais perfeitos que há. Sabe? Eu já li esses livros, já olhei tudo. Índice, sabe? Porque um bom livro tem que ter um índice, né? Então a gente começa a ler a Ana Karenina, ela está ali na estação de trem, e daí você vai acompanhando e tal. E o Raskolnikov, que é do Crime e Castigo, é um romance perfeito também. E é espetacular. Então, eu gostei demais de acompanhar a estrutura do romance. Acho mais perfeita até do que os outros, sabe? Porque o Dostoiévski tinha uma maneira meio atabalhoada de escrever. Ele ia ditando para a esposa dele, para esses últimos livros, né? Ele ditava para a Ana Grigorievna, e ele ia ditando e ela taquígrafa, né? Ia escrevendo aquilo tudo. Então há muitas repetições, mas eu sou tão acostumada ao estilo dele Porque também vários livros eram publicados em folhetim, e né? folhetins. Então, o Idiota foi publicado em partes, assim, né? Então, esses livros da fase de maturidade dele, olha, desde O Homem do Subsolo, é o meu personagem favorito. É uma coisa que eu sinto por esse personagem. Esse homem é tão inteligente, ele se isolou e ele vive, sabe, num mundo que é um mundo Dele. dele e, como eu disse aí, né, o subsolo é um lugar psíquico, não é exatamente um lugar físico. Mas então você me perguntou, os irmãos Karamazov, o parricídio é o ponto forte e Freud voltou à carga aí nesse livro. Foi exatamente aí que ele disse, né? O desejo de matar o pai, para depois prantear o pai. Então, é uma história fortíssima, muito religiosa também, por causa do Alyosha, né? Alyosha. Você fala Alyosha? Alyosha. Alyosha, você que é russo de nascimento. Aí, o que acontece? Os grandes romances, que são esses últimos, eles têm tanta implicação, assim, ó, moral, religiosa, né? Psicológica. Então, isso tudo é um mundo, por isso que o mundo inteiro continua estudando Dostoiévski. Mas não sei se eu te respondi. Não, tá Ah, ótimo. Eu queria te perguntar também o seguinte: aqui no Brasil, o pessoal compara o nosso Machado de Assis, dizendo que é o Dostoiévski brasileiro. Só que o Machado não tem uma escritura convulsiva, nunca. vulcânica. Ao contrário, ele é um sujeito de pensamentos extremamente claros. Isso. Evidentemente, tem as suas ironias parecidas com as do Dostoiévski, né? Uhum. Certo surrealismo parecido com Dostoiévski, etc. Tem um romance ali do Dostoiévski que você menciona aqui também, que tem a fala do samovar. É, O samovar é é um pouco de uma espécie delírio. de pote para fazer chá, né? Isso. E aí, então o Machado tem esse tipo de coisa também, Uhum. mas ele não tem definitivamente essa escritura convulsiva. Embora ambos, aí tem um problema da autonomia da literatura em relação Sim. ao autor, ambos fossem Isso que eu epiléticos. ia falar. Para mim, a única semelhança entre os dois é a doença. Você acha? Acho. Olha, eu sou capaz de escrever alguma coisa colocando dois opostos. Eu nunca vi duas pessoas tão diferentes. E eu acabei de ler, agora nos últimos meses, uma resenha de uma professora estudiosa lá do Rio de Janeiro, colocando semelhanças. Ela fez um livro aproximando os dois. Eu fiquei curiosa para ler, porque eu não vejo nenhuma semelhança. Sabe o que é nenhuma? A frase longa, enorme do Dostoiévski, a frase curtinha de Machado de Assis. A ironia é diferente.
a ironia do Machado, ela é uma ironia de pessoa cética, sabe? De uma pessoa descrente que, ó, nós falamos nele. Aí uma pessoa não gostou, não. Desculpa, sorry. Então, ele tem uma ironia que não é a do Dostoiévski. O Dostoiévski faz uma ironia diferente, sabe? Uma fala ou outra, ela é mais leve, sabe? Ela não revela ceticismo, ao contrário. Dostoiévski era profundamente religioso. Cada vez mais. Ele era cristão ortodoxo. Não abria mão disso. Machado era ateu. Dizem que no leito de morte, alguém que teve a ideia de chamar um padre, né, para dar ali a extremunção, ele disse, não precisa, eu não acredito. Então tem que ter muita coragem para dispensar uma oração no momento final, né? Machado era cético, corajoso, e Dostoiévski muito religioso, muito. E eu vejo a diferença da religião, dos conceitos morais, porque Machado escreve coisas pavorosas. Aquele conto do menino que é preciso, vamos dizer assim, como é que ele chama, gente? O garoto, bebê, não tem, está doente. A mãe e o pai ficam desesperados e o levam para ser amamentado por uma negra, uma escrava, que talvez fosse até trabalhadora deles. E ela estava com o bebê dela, recém-nascido. Então, ela dá o leite para o menino, branco, e o dela vai ficando sem alimento. E ele morre. E, no fim, já que eu me lembro o título, o narrador diz, mas nem todo mundo vinga mesmo. Eu acho que Dostoiévski jamais escreveria uma frase dessas, sabe? Porque eu acho essa frase cruel. Mas é uma crítica tremenda à escravidão. É uma crítica tremenda à escravidão, concordo, mas dói tanto, sabe? É uma crítica que está além, eu sei que você está falando. Então, Machado tem um ponto de vista muito mais dos ingleses, daquela postura, todo mundo sabe disso, né? É leitor de Sterne, leitor e leitor de muitos franceses também. E Dostoiévski cada vez mais se torna russo. E ele era eslavófilo, né? Então, ele só queria saber da Rússia com a origem dela do leste. Ele não era favorável à ocidentalização da Rússia. Você sabe que esse foi um grande motivo de briga, de discussão entre ele e até o próprio Belinsky. Belinsky era o melhor crítico da Rússia. Eu sou impressionada com os textos dele. E Dostoiévski gostava dele, até que chegaram a um ponto de desentendimento, porque ele considerava o Belinsky um ocidentalista. Ele achava o Turgenev também. Nossa, Turgenev... ele ironizou o Turgenev em várias passagens. Várias. No livro Os Demônios, então ele ironiza muito o Turgenev, sabe? Ele coloca um escritor muito cheio de si, sabe? Um pavão. E era para ser o Turgenev, todo mundo que conhece os dois sabe. Então, eu queria fazer um parênteses aqui. Pode fazer. Para lembrar o seguinte, um grande europeísta, grande crítico literário, que veio, aliás, para o Brasil e se suicidou em Petrópolis, o Zweig. Stefan Zweig. Adoro. Ele tem um livro sobre Dostoiévski e eu vou ler um trechinho aqui que resume assim esse caráter eslavófilo e russo do Dostoiévski. Que, aliás, ele diz que o Dostoiévski é o maior russo de todos. Isso, muito mais que Tolstói, eu acho. Muito mais que Tolstói, que tinha um pezinho no Ocidente, né? E aí o Zweig diz o seguinte: destruidor de imagens, um louco iconoclasta. Ele derruba os santuários da cultura europeia. Desatinado, passa por cima de todos os nossos ideais e prepara o caminho para o seu novo Cristo russo. Sua intolerância moscovita chega à loucura.
O que é a Europa? Você Aham. tem um capítulo aqui que Aham. menciona exatamente essa questão da A viagem que ele viagem que ele faz. fez. E aqui ele resume assim: o que é a Europa? Um cemitério com sepulturas caras, talvez, mas fede a podridão. Nem mesmo esterco para adubar o novo Estado, que só pode florescer em solo russo. Os franceses, frívolos e vaidosos. Os alemães, miseráveis fazedores de linguiças. Os ingleses, comerciantes da razoabilidade. Os judeus, arrogantes e mal cheirosos. O catolicismo, uma doutrina do diabo. Uma chacota com Cristo. O protestantismo, uma crença racional no Estado. Todas são versões ridículas da única crença verdadeira em Deus, a Igreja Russa. O Papa, um satanás de tiara. Nossas cidades, a Babilônia. Ele chama Londres de Baal, né? É. A grande prostituta do Apocalipse. Nossa ciência, uma ilusão. A democracia, o caldo aguado de cérebros fracos. A revolução, brincadeira infantil de tolos desenganados. O pacifismo, fofoca para velhas senhoras. Todas essas ideias europeias formam um buquê de flores murchas e desbotadas que apenas servem para adubar a terra. A ideia de Rússia é a única verdadeira, boa e correta. Ele segue adiante violentamente, golpeando qualquer objeção com punhal. Nós os compreendemos, mas vós não nos compreendeis. Assim terminam todas as discussões. Nós, russos, compreendemos tudo. Vocês, europeus, são os limitados. Ele decreta. Apenas a Rússia é correta, assim como tudo na Rússia. O tsar e o knut. Knut é um chicote. Uhum. O sacerdote e o camponês. A troika e os ícones. E quanto mais é correta, mais é anti-europeia, asiática, mongol, tártara. E tanto mais correta quanto é conservadora, atrasada, reacionária, mundana, bizantina. Está terminando. Como ele brinca, como ele exagera. O Zweig está falando do Dostoiévski. Ironizando. Sejamos asiáticos, sejamos sármatas, grita. Longe de Petersburgo, da Europa, de volta a Moscou, rumo à Sibéria. A nova Rússia é o terceiro reino. É. Não é interessante isso? E engraçado que ele criticou o Dostoiévski de ser tão exagerado, e ele também o foi, nesse texto, né? Então, ele também está tomado de... que ele é um europeísta. Isso, ele era austríaco, né? O Austríaco. Zweig, E Dostoiévski, ao mesmo tempo em que ele faz isso tudo, ele critica a Europa, né? Ele vê, antevê os estragos da Revolução Industrial. Quando ele viu aquela gente pobre, faminta, no meio das ruas em Londres, se embebedando, crianças, adultos. Você sabe muito bem como foi a primeira Revolução Industrial e a segunda, porque na época do Dostoiévski, né? Então, ele ficou horrorizado com os rumos do capitalismo. Ele via algo muito selvagem no trato humano, né? O William Blake já tinha feito essa A viagem ao premonição. inferno, né? Quando ele chama, por exemplo, as fábricas, as novas fábricas, de moinhos de Satã. Pois é, porque... mas o que eu queria destacar é que mesmo com tanta crítica à Europa ocidental, Dostoiévski não poupa a Rússia. Ele coloca os personagens... Olha, os demônios, quem são? São os jovens que querem derrubar o governo, o país e criar um sistema anárquico, né? Então, que não há nenhum tipo de respeito, nenhum. Derrubar tudo, igrejas, tudo. Então, o Dostoiévski fica horrorizado com uma nova Rússia que ele vê também. É claro que ele atribui também a ocidentalização, a ligação desses jovens com uma organização internacional, né, que é de, vamos dizer assim, de gente que quer fazer a revolução e tudo e tal. Mas ele não poupa os russos também. Então, ele não fica só defendendo, exaltando o povo, fazendo, né?
ele mostra os dois lados da civilização russa. E ele é muito orgulhoso de um país que tem história milenar, né? Ele nasceu em Moscou, e Moscou é a cidade santa, a cidade das igrejas. E ele ficou, quer dizer, passou a infância lá, encantado com a cidade. Ele foi muito impregnado pelo espírito religioso de Moscou, eu acho. E depois passou aqueles anos na Sibéria, nós nem comentamos ainda, na prisão, né? E ele pôde, vamos dizer assim, introjetar todo o conhecimento religioso, todo o sentimento, né? Nem conhecimento, o sentimento religioso dele, observando aqueles miseráveis assassinos, a gente da pior espécie, né? E ele conviveu com eles 4 anos em regime fechado, e sempre com uma corrente nos pés, nos tornozelos, né, nos dois. E eu chamei isso várias vezes do Édipo, né? Ele ficou marcado como o Édipo, né? Pelo sinal do pé. Édipo tem um sinal no pé. Então, o Dostoiévski conviveu com essa gente, depois cumpriu pena em regime semiaberto, que era como oficial das forças, mas obrigatoriamente lá na Sibéria. Então, ele conheceu muito a Rússia. Ele viu o lado horroroso das prisões, do regime. O Nicolau II era o terror, né? Então, o Nicolau II fez aquela encenação. É o primeiro, o primeiro. Foi o segundo primeiro? o segundo é o de 17, né? Ah, tá. É o dançador. O do 17 gostava de baile. Então, o primeiro, e depois o Alexandre, foi seguido por um Alexander. Então, o Dostoiévski foi condenado à morte, e no momento em que né, em que iria ser executado, foi dada a suspensão da morte. Eu nunca vi uma coisa tão cruel na minha vida. Houve 2 mortes, parece, entre os prisioneiros que ali estavam. Eles morreram do coração, de terror, sabe? Naquele momento em que eles seriam e foram libertados. Então, Dostoiévski viveu tudo isso. Então, eu respeito muito a história dele, de um homem que sofreu. Ele teve cerca de 200 ataques epilépticos. Você já pensou o que é isso? E convulsões horríveis, horríveis, horríveis. De ele ficar muito tempo lá, sabe? E a Ana, a sorte dele foi ter encontrado a segunda esposa, a Ana. Ela cuidou dele, cuidou dos negócios. Daí para frente eles começaram a se organizar melhor, né? A ter uma vida organizada mesmo, em casa e financeiramente. Então, o Dostoiévski é muito russo, voltando ao Machado. Machado é pouco brasileiro. Eu já disse isso e não me arrependo. Machado não tem nenhuma identidade nacional, assim, nenhuma. Ele fala do Rio de Janeiro, daquelas poucas ruas, que ele não é de descrever nada. Dostoiévski descreve muito. Você fica vendo as estepes. E Dostoiévski é mais de cidade grande. A obra dele é quase toda em São Petersburgo. Moscou e Petersburgo, sabe? Até quem é do campo é o Turgenev, né? Que era senhor de terras. Então, ele conhecia muito bem a vida dos grandes proprietários. Mas o Dostoiévski é um escritor que eu diria urbano. A obra dele é toda em cidade grande. Machado é urbano também. Rio de Janeiro, aquelas ruas que são conhecidas até hoje, né? Rua do Ouvidor, então, onde os elegantes passeavam. Mas ele não descreve paisagem, é o oposto do José de Alencar, e ele vai analisar a natureza humana. Então, as festas, os bailes, os jantares, a vida da burguesia, se é que eu posso falar em burguesia, no século XIX, né? Então, da gente mais rica da sociedade carioca. Então, Machado não é, em meu ponto de vista, nem um pouco nacionalista de defender grandes causas. E você já disse uma coisa, eu concordo com ela. A única causa que ele defende, sem subir em banquinhos, porque ele não fazia discurso, é a da escravidão. E é acusado de não tê-lo feito. Muita gente diz, Machado nunca defendeu os negros, nunca batalhou em prol da libertação. Isso é bobagem, Conversa né? conversa fiada. Inclusive, o Machado ele foi encaminhado na vida por um militante, era o Paula Brito. Isso, o livreiro, né? Ele gostava muito do Paulo Brito. E era um cara que estava muito ligado
campanhas ali contra a escravidão, né? É. Tem essa discussão, né, Ah, de se o Machado era negro, mulato, é. homem de cor, É. tem É. uma discussão sobre isso. Aham. Mas tem um aspecto interessante que eu mesmo não conheço tanto assim, né, mas faço algumas pontes entre os dois escritores, Sim. voltando. Pode fazer que é bom. É, há muito o que falar. Porque, por exemplo, em resposta às críticas aos demônios, Sim. foram terríveis, Nossa. o Dostoiévski escreveu uma, Ele teve que mudar uma cena lá. uma crônica que o Martin chama de crônica menipeia, Uhum. Bobok. O Boboque, é. Então tem o Ivan Ivanovich lá que sai assim meio desnorteado pelo mundo tá, e acaba parando no cemitério. E ao chegar, ele vê um diálogo dos mortos. E os mortos estão ali discutindo, etc. E ele acha aquele negócio muito interessante. Eu estou falando isso porque o Brás Cubas é o Uhum. defunto que faz as memórias, né? É. E no caso ali do Bob, é que ele está ouvindo aquele pessoal ali, e em conclusões assim, muito gerais, o pessoal descobre que na morte todos são rigorosamente iguais. Os títulos não servem para nada. Eles descobrem também que, ao contrário do que se pensa, a consciência permanece viva pelo menos uns 3 meses Só depois da morte, um pouquinho. até que o corpo vai se desintegrando e É. tal, né? E aí descobre também o seguinte, que ali eles deveriam sempre falar a verdade, porque durante a vida o que prevalece é a mentira. Então é muito É. interessante É. essa crítica que ele faz, porque, na verdade, ele está falando um diálogo de mortos, mas está criticando são os vivaldinos, Você me né? fez lembrar o Luciano, né? O Diálogo dos Mortos do Luciano. É, Não é? é. Você lembra do Luciano? O do Romano? É, alguém encontra a, o crânio, né? Da Cleópatra, da Helena de Troia. Aí o outro diz assim, e foi por isso que fizeram uma guerra? O Dostoiévski era um grande leitor? Era. Ele lia muito, muito. Eu não sei quando é que ele dormia, porque escrevia compulsivamente. Jogava, ele jogou durante 10 anos. Jogo pesado, perdendo dinheiro, né, na roleta. Inclusive na Europa, né? Na Lá, Suíça, lá. era lá, na Alemanha, né? Ele ia para aquelas cidades lá, Dresden, tudo, e ia para os cassinos e jogava, era uma compulsão, né? A Ana, a esposa dele, muito, muito perspicaz, inteligente, entendeu que era importante ele jogar, porque quando ele jogava, ele ficava sem dinheiro, zerado. E ele se sentia na obrigação de escrever mais e melhor para recuperar o dinheiro. Então, ela entendeu que havia um vício nisso, de jogar, perder e recuperar a literatura, sabe? Então, melhorar a literatura. Então, ela deixava, dava até dinheiro. Eles penhoravam tudo, penhorava a saia dela, de lã. Eles viveram na penúria na Suíça, na Alemanha, e ele tem uma implicância muito grande com os alemães, sim, né? Que eles são muito pão duros. Então, ele viveu lá, ele viveu 4 anos direto fora da Rússia, com a Ana. Sem contar a viagem anterior, aquela viagem que ele detestou tudo, detestou Paris. Mas sabe o que acontece? Ele tinha um olhar muito, muito aguçado. Quando ele via aquele tanto de frivolidade, ele falava: Isso não vai acabar bem. Sabe? Porque ele estava vendo que havia uma separação social muito grande. Aquele luxo dos passeios lá nos parques em Paris, em Londres, né? E a pobreza ali ao lado. Então, ele se tornou crítico de tudo. Mas a história de Machado e ele, dessa fantasia de tudo, Machado também tem uma história ótima dos Santos. Você já leu Entre Santos? Não lembro. O sacristão vai fechar a igreja e à noite vê uma fresta de luz assim, lá no cantinho da sacristia. Ele fala, ué, eu já tinha apagado as velas, né? Ele chega lá,
olha, num cantinho, olha a surpresa. Os santos desceram dos nichos e se sentaram todos, muito serelepes, na própria base do nicho, né? E começam a conversar. E morrem de rir dos fiéis. Vocês não acreditam o que uma mulher me pediu hoje, o outro, o que foi? Ele conta, eles, kkkk. Uma Então, assembleia. eles choram de rir das pessoas. Outra maldade de Machado, né? Então, não vou dar o spoiler, porque depois vai ter uma virada na história, mas é muito divertido ele colocar o pessoal rindo dos pedidos dos fiéis. É só Machado para fazer isso, né? Então, e o Dostoiévski tinha isso que você disse, de falar com. Como é que chama? De fazer o chá? Samovar. O samovar. Eu acho até que. Será que não foi parte dos delírios dele, quando ele tinha os ataques epilépticos? Porque ele via muitos flashes de luz, que ele via muita coisa, sabe? Ele diz que um minuto, que antecede o ataque, é uma coisa tão maravilhosa. Chamam de aura. Aura, você vê tudo, mas é uma aura, uma coisa maravilhosa, é ver tudo, sabe? Então é uma paz, é um conhecimento maior. Então, quando muitos livros dele, ele, em muitas histórias, tem esse momento em que alguém conversa, as casas falam entre si. Mas isso é um artefato da literatura que é a personificação, né? Mas acontece que ele faz de um modo surrealista, como você já disse anteriormente, antecipando um estilo, né, que seria do século XX, quer dizer, o surrealismo do André Breton e tudo mais, da poesia também francesa. E Dostoiévski tem esses lances, sabe, surreais na literatura dele. Machado também tem. Por falar nisso, vamos mencionar uma grande influência que é o Edgar Allan Poe, né? Exatamente. Foi Dostoiévski que divulgou Allan Poe na Rússia. Eu li os contos do Allan Poe para ver o que é que tinha interessado tanto, né? Os que eu ainda não conhecia, saí lendo tudo. Porque Baudelaire, que é o meu poeta favorito, seu também? Yes. É um dos. Estou louca por ele. Então, Baudelaire traduziu e divulgou, foi o grande divulgador na Europa Ocidental, do Edgar Allan Poe. E Dostoiévski na Rússia. Então, ele escreveu um artigo fabuloso, é um ensaio sobre Allan Poe, e divulgou a obra dele, né? É o prefácio dos contos, né? Isso, prefácio dos contos do Allan Poe. Mas o que você perguntou primeiro? Não, Desculpa. eu estou dizendo, a gente estava falando nessa questão do surreal, do fantástico, e o Poe teve uma influência importante nesse caráter da literatura dele, né? Porque eu diria assim que eu andei lendo com atenção e notei que o caráter fantástico do Allan Poe não é realmente fantástico, né? Ele tem um racionalismo. Seria mais uma história detetivesca. Se você examinar, tudo funciona e tudo é passível de explicação. Sim. Tudo é passível de explicação. Não há nada sobrenatural ao pé da letra. Quem você pensa que está morto está simplesmente num estado cataléptico. Aquele do pêndulo é bom demais, né? O relógio que passa a 1 milímetro do nariz do sujeito e o sujeito consegue ficar e não é morto por aquelas lâminas. Então, o Allan Poe escreveu com brilhantismo histórias de tensão, né? Histórias assim de suspense. E vamos dizer, o texto de fantasia, o fantástico ao pé da letra, ele é muito mais do Dostoiévski, eu acho, sabe? O duplo. Que pegou, por exemplo, no Hoffmann, né? O Hoffmann, ele pegou do Hoffmann, né? E aquela história eu escrevi aí, esqueci agora o título da novela, em que ele coloca da areia. O Homem de Areia, né? Então, ele se inspirou em Hoffmann também. Então, esse fantástico, ele tem o lado do inexplicável. O José Veiga, eu fiz um ensaio sobre ele aí,
E eu o conheci, ele foi meu convidado, dormiu até lá em casa, viu? Ah, é? Uma noite. Ah, Diz ele que nós bebemos Zé tanto. Veiga é de Tem que falar. Goiás, né? É, E ele era de Corumbá. Corumbá. É. Então, nós ficamos lá, ele não deu conta de ir embora, foi muito bom. Aí ficou lá em casa, dormiu. E eu gosto de tudo dele, li a obra toda dele. Ele é espetacular, né? Espetacular, um estilo limpo, lindo. Então, ele disse que é preciso diferenciar o absurdo do fantástico. Por exemplo, em 100 anos de solidão, quando o trem carregado de cadáveres para e, sem querer, alguém abre a porta e as pessoas dali veem o, o trem com aquela mortandade de operários que a fazenda dos americanos matou, aí ele fecha aí novamente a porta e diz: vocês não viram nada. Então ele diz assim: eu vi, mas você está dizendo que eu não vi, certo? Então, isso é absurdo. O absurdo é humano. O absurdo é humano. E o fantástico é o sobrenatural, nesse conceito dele, sabe? Porque o fantástico é o inexplicável. O que você não encontra razão lógica para ver em toda a O literatura. fantástico é o milagre, né? Tá ligado É ao alguma milagre. coisa, sabe, que não há Que justificativa. contraria as É, leis é um naturais. efeito sem causa. Exatamente. Se eu posso dizer isso. Mas o absurdo, ele é sempre humano. Então, eu diria que o Edgar Allan Poe trata de absurdo, trata de suspense, e no fim a gente, bom, entendi. Sabe, há uma explicação assim, dos crimes e tudo, né? Nesse aspecto aí de ser desvendado. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, talvez a gente pudesse comentar, é o seguinte: a crítica literária tem várias escolas. Uhum. Eu descobri há pouco tempo que existe hoje uma corrente darwinista, Ah, tá. que tem uma leitura com base nas teorias da evolução. Sim. Faz todo sentido, porque a literatura está tratando de questões humanas, né? Então É, você pode ter esse viés também. O seu viés principal é o psicanalítico. é. Eu estava vendo a variação do pensamento marxista sobre Dostoiévski. Eu estou me referindo aqui, evidentemente, Hum. ao Georg Lukács, É, o húngaro. é. E é muito interessante porque, numa primeira fase, ele ainda novo e tal, ainda embebido de ideias do romantismo, do alto romantismo, ele vê no Dostoiévski certos traços de esperança na comuna russa. Quer dizer, que dali sairia talvez um mundo meio novo. Depois tem uma fase intermediária do Lukács, que a gente podia dizer do realismo vulgar, em que ele define o Dostoiévski como um escritor reacionário, porque é exatamente ligado a esse passadismo em que ele nega o progresso. Uhum. Evidentemente, a Rússia está progredindo em termos capitalistas, né? As indústrias estão mudando ali. Uhum. E o Dostoiévski, ele vê isso com muito horror e fica pensando na Rússia ideal, porque essas ideias que você tem do passado sempre são idealizadas, né? É. Mas, posteriormente, o Lukács ele fica ainda mais sofisticado, faz uma espécie de síntese e tal, e aí ele define uma instância em que o autor e a sua obra têm uma certa autonomia. Uma certa autonomia. O poético independe do autor. Não é um troço. O cara é um religioso fanático, mas não quer dizer que a literatura dele seja exatamente isso. Tem uma mediação poética aí, não é? Uhum.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você que mexe com crítica literária, como é que você vê Não, essas mas correntes todas? olha só, eu não sou, eu leio crítica, mas eu não sou, vamos dizer assim, muito afeita aos grandes. Eu nunca li o Lukács, a não ser trechinhos, não posso nem falar. Eu sei o pensamento dele, marxista. Agora, Dostoiévski foi chamado de reacionário e é chamado até hoje, porque acho que já comentei aqui anteriormente, quando ele saiu da prisão, ele saiu mudado. E ele passou a respeitar e até uma certa adoração pelo czar da Rússia. Então, e ele foi criticadíssimo por isso. Mas Freud, como sempre, matou a charada. Disse que esse czar simbolizava o pai para ele, o pai que ele havia perdido, né? Aos 18 anos, quando ele tinha 18 anos, o pai dele foi assassinado. O pai de Dostoiévski foi assassinado pelos servos, sabe? Pelos mujiques lá da fazenda, da propriedade dele. Então, o Freud entende que ele elabora aquilo tudo e chega a dizer que essas crises, que a epilepsia dele era neurótica, ela se desenvolve de verdade a partir dessa idade, sabe? Depois que ele perde o pai. Isso não é problemático, porque a epilepsia é um troço corporal. Não, ele disse que há dois tipos. Então, uma é neurótica. E ele teria tido alguma coisa na infância, mas escapou. E O- depois ele volta com tudo. ele leva o romance dele. Eu acho que os irmãos Karamazov, ele dá de presente pro príncipe, né? Vai até o palácio e entrega pro. Eu não me lembro. O que eu sei é que. Agora, esse negócio de, Ah, de, de considerar o governante como pai, não é um negócio só lá da Rússia, né? aqui o Dom Aqui Pedro. não, o Getúlio Vargas E não, era vamos. pai do povo, É, como é que é? Pai dos pobres e é, mãe dos ricos. é. Não, mas é uma. Sabe, tanto é comum que deve ser uma necessidade do ser humano de ter esse símbolo do pai, do cuidador, do protetor. O Brasil inteiro amava o Dom Pedro II, né? Um bonachão. Né? Eu digo assim, não fale nada contra ele para eu passar a odiá-lo, não, viu? Eu adorava o Dom Pedro, adoro. Então, Dom Pedro II era grande leitor. Eu digo que ele poderia ter sido tudo, ministro da Cultura, mas Eu menos prefiro, imperador. eu prefiro o Getúlio. Credo, credo. Mas eu sou comunista, então Não, tá mas explicado. Getúlio eu tenho minhas reservas, né? Então, o Graciliano que me ensinou a detestar o Getúlio Mas Vargas. o Graciliano trabalhava no DIP depois, né? Como o Carlos Drummond, todo esse pessoal trabalhava no Estado, né? Não, mas uma coisa é você trabalhar como um funcionário público, outra é prestar um serviço apaixonado, ser um dedo duro, ser não sei o quê, né? Nenhum dos dois foi isso. Eram homens, Não, claro, homens claro. honradíssimos. Eu mesmo nasci depois que o Getúlio morreu, quero Aham. dizer aqui para ninguém pensar Só que que. você é muito Não, mas velho. eu tô falando em termos. Mas sério que você Mamãe- gosta do Getúlio? Gosto. Meu Por quê? Deus. Porque o Getúlio Vargas industrializou o Brasil. O Brasil moderno. Aí vem o meu Entendeu? lado de não gostar, porque a ditadura, eu nunca vou aplaudir ditadura. Não, ele teve o segundo governo, não foi ditadura. Ele foi derrubado pelos ditadores, por generais que dariam golpes 10 anos depois. Não. Então, Ah. na verdade, ele foi vítima dos Mas você está sendo liberticidas. contraditório. Não! Ele acabou com o Partido Comunista. Não, ele acabou, mas quem é que lutou contra a Alemanha? Quem foi que o saudou saindo da cadeia? O Luiz Carlos Prestes. Mas Então, ele não deixou a mãe do o Prestes ir ao É enterro da verdade. mãe. É verdade. Isso é verdade. Mas e daí? A gente Não, precisa e daí pensar, é que- pensando. Eu acho que sim. tem um jeito de ver e isso é interessante no Dostoiévski também. Tem um jeito de você ver a vida do ponto de vista moralista. Uhum. E tem um jeito de ver como o Machado fazia, de um ponto de vista mais objetivo, né? Então, quando eu falo do Getúlio, você gosta do imperador, Gosto. que era um escravagista terrível.
Eu acho que ele nem sabia que ele tinha escravos. Então ele era um idiota. Quase. É o príncipe Mishkin, do Dostoiévski. Vamos falar dele daqui a Tá. pouquinho. Mas eu estou dizendo assim, o governante, que de repente ele toma medidas para criar a Siderbras, a Petrobras, criar a base industrial do país, que levou o país de um atraso terrível que o Brasil era. Claro. O Brasil saído do escravismo colonial, né? Aham. De repente vira uma potência industrial. É preciso prestar atenção nesse Não, governante. eu não. Nesse sentido, eu, evidentemente, quando você fala da figura, não é? Aham. Em geral, governantes, em geral, se há governo, sou contra. Em geral, eu sou assim, Me né? too. Embora eu seja um defensor intransigente do Lula. E eu da democracia em todos os aspectos, sabe? Não é? Até quando ela claudica um pouco, a gente tem que Claro, aguentar, né? Claro, democracia, né? Que é a grande vantagem do governo Lula. É de claro, todos. óbvio. Então, mas aí vamos. Você tocou num negócio muito interessante. Henrique, bota ali o idiota. Porque olha só, o Dom Pedro II era um homem culto, né? Muito. Ele abriu escolas, ele foi Falava vários idiomas. ele foi saudado em 17 idiomas. Você sabia disso? 17? Em 9. Ele foi saudado em 9 idiomas no Colégio do Caraça, lá em Minas. De lá saíram alguns presidentes da República, né? Inclusive o JK, eu acho que estudou lá. E ele foi lá, uma viagem horrorosa, sair do Rio de Janeiro, subir aquelas montanhas todas, né? E em lombo de burro, claro, carruagem. Chegando lá, os garotos, os alunos fizeram uma cruz com velas, e ele viu de longe, ele ficou encantado. E chegando já ao entardecer, e os alunos foram preparados para falar, cada um em uma língua. Ele não sabia disso, não tinha internet, não tinha WhatsApp para avisá-lo, e ele respondeu nos 9 idiomas que ele conhecia. Então, era um homem culto, bondoso, sabe? Ele tem mais qualidades. Então, o seu Getúlio tem mais defeitos que qualidade. E o Dom Pedro... Eu sei que você está falando do progresso do Brasil, porque o Brasil era uma grande fazenda. E a Rússia também, um fazendão. Tirando as duas cidades, Moscou e Petersburgo, o resto era só, sabe, aquelas esbás e aquele... É o povo muito, muito, muito pobre. Muito pobre. E o Brasil, a mesma coisa. E os dois gigantes, né? Igualmente grandes, territorialmente falando. O detestava Pedro Grande, porque dizia que ele tinha feito... Pedro Grande é o... o que fez São Petersburgo. Era o cara que deu um passo da Rússia em direção à Europa, né? Ele detestava o Pedro Grande. Mas ele homenageou em algumas passagens a personagens que defendem muito bem o Pedro. Mas aqui nós temos uma cena do filme O Idiota, do Kurosawa. Adoro. É meu ídolo. Outro ídolo cultural. Henrique, passa os outros, por favor. Idiota. Esse aqui é a capa de um filme russo, do Idiota. Nossa, que bonito. E esse é uma das cenas de outro filme, O Príncipe Mishkin, que é o protótipo, é o alter ego tão cristão, tão bondoso, que numa sociedade tão corrompida quanto aquela, ele é um idiota, né? Não é isso? O sentido é esse. O Dostoiévski era um pouco idiota também. Sabe? Eles o faziam de bobo e às vezes ele ficava nervoso. Depois que ele percebia, ele sabia responder à altura também. Mas ele achava que essa era uma encarnação, com 1000 aspas, do Cristo. O príncipe Mishkin tinha a bondade, sabe, do Cristo. Ele era tolerante, ele aceitava as pessoas más, ele era conciliador. Então, era o personagem favorito do Proust. Ele disse que dos livros do Dostoiévski, ele gostava do idiota. Era o meu também. Mas depois de reler o Crime e Castigo, eu voltei a ficar com ele como livro favorito. Sei. Sabe? Então, eu vi uma organização melhor do livro e uma filosofia. Sabe, os personagens muito contrastantes, né? Aquelas pobrezas, a decadência
Decadência dói muito, né? Então, uma pessoa que já foi de alta classe e depois está ali mendigando, como aquela Ekaterina e tudo. Então, Dostoiévski tinha muita compaixão. Então, o que me encanta nele? A compaixão é o sentimento mais bonito que pode haver. A indiferença é a pior de todas. Porque indiferença, sabe, é desprezo. Uma pessoa te pede alguma coisa. Tipo de ódio, né? No fundo, é um ódio. Você fala, por que esse cara está me pedindo essas coisas na rua, né? Então, vem a extrema-direita. Vai trabalhar, vai achar alguma coisa para fazer. Então, a compaixão é você ver o outro de uma forma humana. Eu sou igual a ele, né? Então, eu tenho uma identificação pelo humano. Dostoiévski era assim. Então, o Príncipe Mishkin é esse personagem maravilhoso. Vai sair um outro livro meu, assim que eu conseguir, né? Pelo amor de Deus, que é muita coisa. E vai ter o meu ensaio sobre o idiota. Vera, tem um livro do George Steiner. Sim, eu tenho. Dostoiévski ou Tolstói, É. né? Eu queria te perguntar o seguinte, que diferença você faz entre o cristianismo do Tolstói e o do Dostoiévski? Bom, eu acho que o Tolstói queria criar uma religião. Dostoiévski queria seguir uma religião. É ortodoxa. Ele não queria criar nada. Ele era um seguidor, sabe, da religião ortodoxa, do Cristo. Então, eu vi... Cristo russo. Cristo, como os russos o viam, mas Cristo, um só. Né? E Tolstói, no fim da vida, ele ficou tão assediado por seguidores, você deve saber isso, eles formaram comunidades e tudo, eles queriam criar uma nova religião. Então, ele acaba virando quase que um messias. Tudo que ele falava... Tudo que ele falava era realmente muito, sabe? Ai, todo mundo, não sei o quê. Então, Tolstói, um sábio, claro, um escritor maravilhoso. Quem não vai... Alguém pode falar alguma coisa de Guerra e Paz? Ana Karenina. Eu li a obra toda dele, antes, li tudo, os contos e tal. Então, é maravilhoso. Autobiografia. Então, era um filho de conde, rico, preguiçoso na escola. No dia de fazer prova, ele queria colar, ele não tinha estudado nada. Então, ele tinha a mordomia da classe alta russa. E Dostoiévski não, perdeu o pai muito cedo. E a tradição da família dele era... Quer dizer, eles vinham de uma pequena aristocracia, a do Dostoiévski, né? Mas já arruinada. Eles tinham poucas... O pai tinha uma propriedade só, pequena, e a casa e tal, não tinha grandes recursos. Então, eu vejo muita diferença. O Dostoiévski nunca quis criar uma religião, uma seita, uma comunidade, nunca. Tá? E ele era um artista. Então, você falou em moral, a literatura, a verdadeira literatura, é um lugar onde não cabe moral, mas moral de moralidade, de costumes. Isso é feio, cena forte, agressiva, sexual. Então, o lugar da literatura não é um lugar de moralidade pequeno burguesa, eu diria. É uma moral como filosofia, né? Dos grandes moralistas, de haver um entendimento superior do que é ser humano. Uma ética, um modo de pensar a vida totalmente direcionado ao respeito pelo ser humano. Então, moral assim e não moralista. Acho que nenhum dos dois foi moralista, mas o menos é Dostoiévski. Ele colocou cenas pavorosas. Em Os Demônios, os editores disseram que se ele não mudasse a cena em que uma garota de 12 anos, mas, segundo o narrador, parecia menos, que era magrinha, pobre, parecia ter uns 8, 9 anos, então que seria uma cena de estupro. E a sociedade não aceitaria isso porque seria forte demais. Então ele mudou e só insinua. Eu reli várias vezes a passagem, então você sente que houve uma... Censura. Um desrespeito com a menina. Sim. Uma violação. Sim. Mas a frase não te choca. O que choca é o que você imagina. Sim. Sabe, ele não diz isso. Vera, o
Verushka. Verushka. Coisas do Caminha, nosso amigo Caminha. Isso. Você recentemente deu uma palestra lá na ANE, Associação Nacional dos Escritores, sobre a família do Thomas Mann. Não, ainda vou. É dia... não deu ainda? Não, seria em agosto, mas foi adiada. Vai ser, foi adiada. vou te avisar, vai ser dia 23 de novembro. 23 de novembro. Mas eu queria, porque é uma dos seus interesses também, você acha que o Thomas Mann talvez seja faz par com o Dostoiévski no seu gosto literário? E você, aqui nos seus artigos, você menciona um estudo que o Thomas Mann também fez do Dostoiévski. Belíssimo, no livro de ensaios. Ele tem alguns livros de ensaio, Thomas Mann, e um é desse, nos escritores contemporâneos, a ele e tudo, escritores, né, especiais. Tem um ensaio maravilhoso sobre o Dostoiévski. Ele era leitor de Dostoiévski também. Thomas Mann é outra paixão, né? Eu o considero o maior da Alemanha do século XX. Aliás, empata com o irmão. O Heinrich. Heinrich Mann, né? E os dois escreveram, o filho também, o Klaus, maravilhoso, autor do Mephisto, escreveram muito, mas muito, 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 muito. Agora, Thomas Mann, talvez pelo equilíbrio dele, da personalidade dele e de uma certa frieza, ele obteve resultados melhores junto ao público e à imprensa. E o Heinrich Mann era um revolucionário, sabe? Ele era de briga. Ele escrevia coisas muito fortes, como ele escreveu o Anjo Azul, né, chamado Anjo Azul depois. Que deu o filme. Então, a história dele é sempre política e mais, vamos dizer, abertamente, mais explicitamente política. E do Thomas Mann, às vezes, vem muito, muito encoberta, sabe? Como é o caso do livro Mário Mágico, que é uma crítica muito grande ao Mussolini, mas quase ninguém percebe. Mário Mágico, Thomas Mann. Então, Thomas Mann escreveu sobre Dostoiévski, né? Eu gosto de tudo que ele escreve também, que escreveu. Filha, dessa altura de livros, meu Deus. E a gente vai lendo. Agora, o Fausto, Dr. Fausto, é um livro revolucionário. Aí sim, ele fez... Viu? Pouca gente percebe de imediato que é a história do nazismo, que subjaz ali. O Adrian Leverkun, o personagem principal, ele quer fazer um pacto com o diabo para ser o maior músico do século XX. É claro que Thomas Mann, que era louco, apaixonado por Goethe, ele revive o personagem do Fausto do Goethe. Então, ele vai criar um Fausto moderno e vai escrever aquela história que também é apavorante, né? Quando o demônio aparece, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, pelo amor de Deus, amanhã eu continuo. Eu interrompi minha leitura quando ele aparece a primeira vez para fazer propostas indecorosas, mas do gosto do Adrian Leverkun, né? Ele queria ser maior músico. Vera, a gente já está se encaminhando para o final. Isso, Mas eu queria fazer um último comentário, queria ouvir você sobre isso, que é o seguinte. O Zweig, ele diz o seguinte, que a pergunta que perpassa toda a obra do Dostoiévski e que não é respondida é: Deus existe? Então, por exemplo, o Stavoren pergunta para o Chatov, e aí ele fala assim, Deus existe? Aí ele fala assim, eu acredito na Rússia. E aí o Zweig diz que todos os personagens importantes do Dostoiévski, eles são um duplo do demônio. Duplo demônio. E o demônio sempre está com essa dúvida, né? Deus existe? O que você acha dessa afirmação do Zweig? Eu vejo que o Zweig assim, contestou muito, né? Dostoiévski, a obra dele. Mas ele é apaixonado pelo... porque ele quis ver os pontos, né? Vamos dizer, polêmicos, assim. E a questão do suicídio é muito forte na obra de Dostoiévski.
Nos demônios, já que você falou, o Chatov, o grupo todo dos demônios, né? Olha, para mim, não há nada mais indecente, moralmente falando, do que uma pessoa induzir outra ao suicídio. Então, o personagem tinha prometido suicidar-se para levar a culpa do grupo com relação aos feitos anárquicos deles, a tocar fogo na casa e tal, e cometer crimes. Ele disse assim: eu me mato e deixo uma carta, um bilhete dizendo que fui eu que fiz tudo. Então tá, eles ficaram muito à vontade, fazendo o diabo lá, né? E depois o sujeito resolve, acho que foi o Chatov. Agora eu não vou citar os nomes, senão posso errar. São muitos. Ele disse para ele assim: vem cá, você não disse que ia se matar? Tá passando da hora. Ele disse: pois é, daqui a pouco e tal. E ele fica pressionando o sujeito a se matar. Eu nunca vi nada tão pavoroso na minha vida. O que o Dostoiévski quis mostrar, a que ponto chega, sabe, o ser humano em desfaçatez, em tudo. Aí ele induz o sujeito a suicidar-se lá para resolver o problema do grupo. Falando: estava combinado, você não vai se matar, não. E vai para a casa dele e fica lá insistindo. Então, isso daí, eu não sei se outro escritor fez uma cena dessas, sabe? Tão indecente de... Agora veja o alcance dela. Dostoiévski estava criticando o grupo. O que é que eles seriam capazes de fazer entre si? As mortes horrorosas que eles praticaram lá de uns aos outros, né? Não havia amizade, não havia nada. Ele queria acabar com tudo. Foi essa a crítica que ele fez. Então, suicídio está nessa obra. Em O Adolescente também, há suicídio. O Adolescente é um romance deste tamanho. Também estou trabalhando nele agora. São 500 e tantas páginas. Foi até meio esquecido pela crítica, porque às vezes as pessoas não têm paciência, né? Dizem que a crítica não compreendeu bem o Joseph Frank, o grande biógrafo. Eu gosto muito do Steiner também, ele faz essa análise dele, do Tolstói, há outros livros ainda, mas o Joseph Frank bateu o martelo, né? Escreveu uma obra de são quase 5.000 páginas. E esse livro... E que foi resumida numa de 1.500. 1.500. Eu fico nela lá dia e noite. Mas o que o Joseph Frank fala, eu acredito muito, porque é um grande estudioso, né, do Dostoiévski. Então, o que ele vai mostrar? Os temas do Dostoiévski são muito recorrentes. Então, esse do suicídio, eu escrevi aí, você deve ter lido, não sei se está nesse livro, mas não, vai entrar no outro, porque foi o que mais preocupou o Camus. Né? O Camus... ele disse que o único problema filosófico é o suicídio. É o suicídio, o único. Eu estava lendo esses dias na Folha de São Paulo Ai, meu Deus. tem alguns países ainda que punem os suicidas. Não são muitos. Uhum. É claro que a indução ao suicídio é crime. Está no Código Penal Brasileiro, por exemplo. Agora, o suicídio não, porque como é que você vai punir uma pessoa? Mas você viu no Hamlet o que aconteceu, né? Os suicidas não tinham direito a ter enterro no cemitério. Ah, não, isso sim. Aí ele era... Tinha na Europa, tinha vários grupos que não tinham direito. Os suicidas eram um grupo, os judeus outros. Uhum. Isso mudou depois com Napoleão III. Então, a questão do suicídio é um dos temas importantes, seríssimo, de Dostoiévski. Né? Então, já vi vários contos, vários, sabe? Então, ele vai estudar esse aspecto mais angustiante. O que leva uma pessoa a acabar com a própria vida? Né? Só pode ser um profundo desespero, um profundo... Pressões externas. Não, mas para Freud, quando uma pessoa se suicida, o eu dela se divide, se parte em dois. Um lado não reconhece o outro. Então, o Spinoza diz que, coincidindo com Freud, de que a essência humana é o desejo, e o desejo é
todo o esforço que você faz para manter-se vivo. Aí, E aí ele diz assim, internamente não haveria qualquer força para levar a pessoa a tirar a própria vida. Mas pressões externas aham. levam a pessoa, talvez, a fazer Mas essa a cisão. explicação de Freud é melhor para mim. Um lado não reconhece o outro. Você fica dividido em dois. E o que executa não sabe que está executando a si próprio. Ele se vê como outro. É muito complicado, né? Então, um lado desconhece o outro naquele momento e executa a si próprio. Então, Freud diz isso, acho que é em Luto e Melancolia. Eu não O vou. Dostoiévski morreu de enfisema pulmonar, né? Ele fumava muito também e ele tinha crises, né, de respiratórias e tudo. Ele morreu na casa dele, lá em Petersburgo, né, assistido pelo médico e tudo, e a casa foi enchendo de gente. Durou de um dia para o outro a agonia dele de morte, né? Creio que foi respiratória É mesmo. enfisema. É. Ele parece que numa carta anterior, Uhum. pouco antes, ele se queixa. Então, nós estamos Tá bom. chegando ao fim. Obrigada. Eu queria fazer um brinde. O meu tá aqui, Eushka. só um pouquinho. Tá bom, obrigada. Na здоровье! Agora eu quero te fazer uma Спасибо. Спасибо. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Você não está com medo, não? De quê? Depois desse papo, sofreu um atentado ucraniano, porque nós falando aqui do russo. É porque essa Ucrânia de hoje e a Rússia de hoje não representam. Não diga a Ucrânia. O Putin não representa a Rússia. Será? É. O Putin não é dostoiévskiano, não? Ele é eslavófilo. Todo mundo sabe que ele é um sujeito que veio do KGB, que é perigoso. Sim, mas isso é tudo russo. Não é assim, não. A cátorga que você falou, isso a KGB é a mesma coisa. Não, mas o russo, que é vamos dizer assim, o sentimento russo, ultrapassa isso tudo. O Putin vai embora daqui, vai passar. Sim, mas e a Rússia continua. Mas o Dostoiévski, eu duvido que ele tenha lido o Dostoiévski todo. Será? O Kirilo, que é o metropolita lá da igreja ortodoxa, o Putin é um ortodoxo russo tremendo. Eu não vou falar porque as escolas de lá são muito conservadoras e no século XIX a crítica literária deles, gente, não tinha nada aqui no Brasil que se aproximasse em vigor, profundidade. Mas eu estou dizendo Eles têm uma escola boa para os que podem estudar, né? Eu estou dizendo isso, até brincadeira, mas tem um lado sério disso, porque hoje qualquer coisa que cheire a russo, os ucranianos contestam. O que eu ia dizendo é que quase todos os grandes do século XIX eram ucranianos. Eu acho que o Tchaikovsky, que era do Império Russo, né? O Tchaikovsky acho que nasceu lá. O Tchaikovsky nasceu no território que hoje é russo, embora ele tenha composto muitas obras em território que hoje é da Ucrânia. Kharkiv, aquela cidade. Kharkov. O Kharkiv, como o Gogol, você menciona, era ucraniano, mas escrevia em russo. Bom, o presidente russo hoje, o presidente ucraniano, ele a língua materna dele é russa, né? E diz um amigo brincando, é briga de primos. Mas eu não acho graça nessa briga de primos, não, porque a Ucrânia está sendo massacrada, né? Está sendo. Então, o que acontece é que Dostoiévski criou quer dizer, a língua, né? O Thomas Mann disse, onde eu estou é a Alemanha. Ele nos Estados Unidos, meio descontente, né, fora da terra dele, ele disse, onde eu estou é a Alemanha. E eu digo, onde o Dostoiévski esteve foi Rússia, era a Rússia. Então, são escritores que internalizam a pátria, mas de uma maneira tão profunda, arraigada mesmo. Sabe? Então, é isso. Ele era russo e se orgulhava disso e tudo, e criticava a Rússia também, mostrou os defeitos da sociedade, né?
E a literatura dele é apaixonante. Vamos ver se a OTAN termina com a Rússia, né? Vixe Maria. Porque a guerra ali é da OTAN, Estados Unidos contra a Rússia, até o último ucraniano. Muito engraçadinho. Mas, gente, assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Hoje conversando com Vera Lúcia de Oliveira. Obrigada uma pelo convite. Dostoiévskiana fanática. Não é isso? É, apaixonada, eu diria, Apaixonada. né? É porque eu não sou muito fiel, eu tenho muitos escritores pelos quais eu sou apaixonada, né? Ele é o primeiro, Thomas Mann, né? Baudelaire. Aí vai, né? Os ingleses, franceses, ai meu Deus, eu gosto de muitos. Olha, mas foi uma conversa Obrigada. Ótima, né? Lembrando que quem nos apresentou foi o Caminha. Nosso Caminha, né? Amigo. Que é primo do Pero Vaz, né? Que mora no coração. Então é isso, gente. Por favor, deem o like de praxe, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima. Quantos minutos? Meu Deus! Meu Deus, quem